Como eu comentei há poucos instantes, a gente vai ter um cronograma novo, então dentro do cronograma novo tem uma aula especialmente para tratar da transformada Z. Transformada Z é um assunto bastante importante em controle, bastante importante na parte de controle, da automação e controle lá, principalmente quando a gente trata no que a gente chama de controle discreto, certo? Aqui na FURG a gente não tem controle discreto como uma disciplina obrigatória, assim. Eu acho que ela é mais uma disciplina até na pós-graduação, tem e tal, mas na graduação a gente não tem um controle discreto. Mas isso não faz com que isso não seja importante. Ele está, bastante associado, o controle contínuo com discreto e tal, e ele se relaciona através da transformada Z, porque o controle contínuo, ele básico, que é o grosso, o mais comum de se estudar, ele usa fortemente transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace é o dia a dia do controle contínuo. Se a gente quiser passar para o controle discreto, o nosso dia a dia vai ter um outro elemento, que é a transformada Z aqui, que eu estou mostrando para vocês. Então, a transformada Z ela foi proposta pelo Heaviside, e basicamente a ideia ela é semelhante à transformada de Laplace. Então, a gente tem uma equação diferencial, que essa aqui é a ideia da transformada de Laplace, a gente tem uma equação diferencial, que a gente converte para uma equação algébrica por meio da sua transformada. Então, a transformada de Laplace vira uma equação algébrica. A gente resolve aquela equação algébrica e faz a L na menos 1, ou seja, a transformada inversa, e a gente chega, então, na solução daquela equação. Porque essa setinha direta aqui geralmente é difícil e não está disponível. A gente não sabe muito bem como resolver. Então, a gente muda para um domínio, que é o domínio de Laplace, nesse caso que a gente vai falar o domínio Z, e, no fim das contas, a gente soluciona lá. Algebricamente é muito mais fácil trabalhar com equações diferenciais, e a gente chega na solução. No fim das contas, é um pouco isso. Quando a gente fala de domínio discreto, a gente não fala de equações diferenciais. A gente fala de quê? A gente fala de equações de diferença, certo? A gente fala de somatório, não de integral, e a gente fala de equações de diferença. Então, aqui temos equações de diferença, um modelo qualquer de equação de diferença. Como é que a gente faz? Qual é o equivalente da transformada de Laplace? Então, na análise de sistemas contínuos, né, às vezes é mais vantajoso a gente usar a tal da frequência complexa S. No caso de sistemas discretos, que tem equações de diferença, então uma ferramenta comum e muito utilizado é a transformada Z. Então, ela também usa uma frequência complexa lá, assim como a transformada de Fourier e a sua simplificação, vamos assumir assim, a transformada de Laplace. Nesse caso, a gente vai chamar de Z. A gente vai dar um nome só de Z. Ela é uma espécie de transformada de Laplace para domínios discretos, certo? Então, a transformada Z, ela está fortemente relacionada com a transformada de Fourier de tempo discreto, ou a DTFT, ou o seu modo de calcular de maneira rápida, que a gente chama de FFT, e ela é extremamente útil, então, para transformar, analisar e manipular sistemas do tipo discreto, ou seja, representados por equações diferentes. As ideias básicas da transformada Z, elas vêm do Laplace, então, elas têm a mesma raiz, a mesma inspiração. Em 1947, então, há menos de 100 anos atrás, um pesquisador chamado Hurewicz, nesse livro de análise de séries temporais, então séries temporais são bastante importantes, ele tratava, então, ele propôs alguma coisa similar à transformada Z, bastante similar à transformada Z, nesse livro em que ele tratava do controle de um sistema de radar. Vocês podem imaginar o que era 1947. 1947 era aquele famoso ali, pós-Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra Mundial ali, e o militarismo era o que dominava nesse planeta. Então, tinha um investimento muito grande com o militarismo, com as questões de armas, né? Então, os sistemas de radar era algo muito importante, a aviação já tinha dominado a parte militar, as guerras, então, sistemas de radar eram importantes e ele, então, reintroduz essa transformada, ou ele propõe a introdução dessa transformada para o controle de um radar. Ela ganhou esse nome de transformada Z por dois pesquisadores, o Ragazzini e o Zadeh. O Zadeh é um cara muito famoso, ele não ficou famoso pela transformada Z, ele ficou famoso por uma outra proposta dele,
que foi a tal da lógica fuzzy, ele é o proponente da lógica fuzzy, até hoje é um dos pesquisadores mais famosos em computação do mundo, o Zadé, ele ainda é vivo, e ele, na verdade, historicamente, ele não vem exatamente da computação, ele vem da parte de controle, então ele é um cara que vem da área de controle, é um engenheiro, que trabalhava, então, com dados amostrados na Universidade de Colômbia em 1952, então já faz bastante tempo, pessoal, 70 anos. A transformada Z, então, ela é baseada nas séries de Laurent, isso foi publicado lá em 1843, há bastante tempo atrás, e elas, então, permitiam a representação de um sinal por meio das suas séries de potência, generalizando a tal das séries de Taylor, que as séries de Taylor vocês estudam em cálculo 2, certo? Confirma? Que bom. Bom, basicamente, ela é proposta para casos em que a série de Taylor não pode ser aplicada, se usa a série de Laurent, que, de fato, ela é inspiração, vamos dizer assim, ela é a transformada Z é baseada nela. Ela tem bastante importância, como eu falei, nos sistemas de controle discreto, então isso é o coração da transformada Z, no processo de amostragem, que ao longo dos anos ganharam muita importância por causa do uso de computadores para lidar com sinais, e processamento de sinais digitais e afins. Então, antes da gente chegar na transformada Z, a gente vai ter que fazer uma pequena revisão, na verdade são 2 slidezinhos, que a gente vai falar de um negócio chamado PG, certo? Vocês estudaram a tal das PGs, ou progressões geométricas, quando falava de matemática básica lá no ensino médio, eu acho que eu estudei esse negócio, e basicamente, uma PG, né? Então, uma PG ela tem sempre uma razão, que a gente vai chamar de Q. Então, ela é uma série de elementos, uma série temporal de elementos, que tem um componente raiz, ou esse A1 aí, e aí eu vou gerando os próximos elementos através da exponenciação da minha razão. Então, o primeiro elemento é A1, o segundo é A1 vezes Q, o terceiro é A1 vezes Q ao quadrado, o quarto A1 vezes Q ao cubo, e assim a gente vai indo e vai formando todos os elementos. Ela tem algumas propriedades bastante clássicas e básicas. Então, o próximo elemento, quem é? É o elemento anterior vezes essa razão, esse elemento razão. E eu acho qualquer elemento a partir dessa minha raiz aqui, do meu A1, multiplicado por Q na N menos 1. Então, se eu fizesse exponenciação da minha razão, eu vou achar qualquer elemento. Então, essa é uma propriedade da PG. Vale lembrar que a razão tem que ser diferente de zero ali. Certo? Buenas. A partir das PGs, saem algumas formulazinhas prontas. Ou seja, alguém foi lá, calculou, definiu e tal. O que a gente tem que fazer? A gente só tem que entender minimamente e conseguir utilizar. Aquela história. Não preciso reinventar a tal da fórmula lá da PG e tal, mas eu preciso minimamente entender. Então, algumas propriedades conhecidas das PGs, uma delas é a soma dos N primeiros termos. Então, a soma dos N primeiros termos, então, quero somar de 0 a N, vai ser igual a A1 multiplicado por Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Vamos. Isso é o somatório dos N primeiros elementos de uma progressão geométrica. A segunda, que é mais importante ainda no nosso contexto, é o somatório da série. Somar todos os elementos da série. O que vai acontecer? E isso é válido, claramente ele é válido para Q entre menos 1 e 1. Por quê? O que acontece se o Q for menor que menos 1 e maior que 1? Quanto vale o somatório dessa série? Infinito. Porque, na verdade, ela cresce infinitamente, né? Uma coisa que vai crescendo, se tu fizer infinitas vezes, no final, o somatório daquilo é infinito. Então, para valores de Q entre menos 1 e 1, a gente tem, então, uma resposta para esse negócio. E aí vocês podem pensar, bom, professor, mas o Q, ele vai estar entre menos 1 e 1? Faz sentido isso? Quando a gente fala de transformada Z, isso representa uma quantidade bastante significativa de sinais possíveis e de resultados possíveis. Então, a transformada Z, no fim das contas, ela é válida para quando vocês vão ver que não é exatamente o Q igual ao Z, mas o Q e o Z eles têm uma relação bastante amigável ali, e a gente tem que garantir que ele está nessa faixa aqui, entre menos 1 e 1. E aí, no fim das contas, o somatório da série
toda a série, de 0 até mais infinito, é o A1 sobre 1 menos Q, certo? Então, tá ali o resultado, beleza, vocês podem ver o limite, não sei o que e tal, calcular, tem um monte de jeito de calcular esse negócio. Aqui na disciplina é importante que só vocês tenham uma ideia de que a gente tem um resultado para isso, a gente sabe quanto é o somatório da série inteira. Isso é válido para todos os casos? Negativo. Isso só é válido para quando o Q for entre menos 1 e 1, certo? E o somatório dos N primeiro termos aí já não tem essa mesma restrição, ele é válido para todos os valores. Tem outra série que é bem importante, que ela é um pouquinho diferente da história, ela não tem um A1, 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 que nem a nossa aqui, ou seja, não tem a mesma raiz. Essa raiz ela vai aumentando, então ela 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Ela é um pouquinho diferente, ela não é uma PG clássica, ela é uma variação da PG, que é essa série aqui, e essa série também tem um somatório de 0 a mais infinito, que tem valor conhecido, a gente vai usar isso aqui quando a gente for calcular lá a transformada Z do sinal rampa, certo? Buenas, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui, pessoal. Cadê? Buenas. Então, basicamente, para a gente fazer a transformada Z, para fazer essa transformação, a gente vai usar, então, essa notação aqui, que a gente vai chamar de xão de Z, que se parece muito com o x de S, certo? Vocês vão ver, inclusive, uma coisa que vocês podem se dar conta, que o Z não está entre colchetes. O que significa que o Z não está entre colchetes? Significa que o Z ele não é discreto. Ele é contínuo. Então, a gente vai pegar um sinal que ele é discreto, vou transformar ele num sinal contínuo, vou fazer os algebrismos, depois eu retorno para o sinal discreto, que é o meu sinal original. Então, isso traz vantagens matemáticas bastante importantes. Então, a transformada Z de um sinal que está entre colchetes significa que é um sinal discreto, ela tem, então, o seu xão de Z ali. E quem é esse xão de Z? Tem um somatório aqui que vai de 0 a mais infinito. Isso aqui é a transformada. Quem é a transformada desse sinal qualquer, x de n, é o somatório de 0 a mais infinito do x de n multiplicado pelo z na menos n. Certo? Então, quem é a transformada? Bom, a gente pode fazer uma analogia, vocês vão ver que não é igual à transformada de Laplace. A transformada de Laplace tinha exponencial, menos s lá e tal. Aqui não tem exponencial. O z é a própria exponencial ali. Buenas. A gente na disciplina, geralmente a gente trabalha com sinais que a gente chama unilaterais, ou seja, o somatório vai de 0 a mais infinito. Muito embora exista a transformada de Z, que ela é bilateral, que vai de menos infinito a mais infinito, aqui a gente vai tratar de 0 a mais infinito. Certo? Ou seja, unilateral. Só vou olhar o lado positivo do negócio. Se tiver alguma coisa no lado negativo, o que vai acontecer? Pouco importa. Não vou utilizar para nada. Certo? Então, nós vamos estar com a unilateral só olhando a parte positiva. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. A gente vai ter alguns exemplos. Nada. Os mais clássicos, vamos chamar assim. Então, eu tenho um sinal que eu vou chamar de exponencial discreto. Certo? Por que surgiu o U na 1 ali? O que é aquele U na 1? Vocês devem lembrar, eu comentei em outras aulas, o U na 1, na verdade, é a representação que o tal daquele professor português que tem a apostila, que por sua vez a apostila está lá no AVA, certo? Esse U na 1 é o nosso degrau. Um degrau discreto, mas é um degrau. E o U na 0, o que é, pessoal? É o impulso, certo? E o U na 2 é a rampa e assim por diante, os nossos sinais básicos. Então, a gente tem um A na N, onde A é um valor que eu não sei qual é, multiplicado por um degrau. Então, eu tenho um exponencial discreto aqui. Esse é o meu sinal que eu vou querer transformar para o domínio Z. Vocês vão ver que a saída desse negócio, como eu estou reforçando aqui, a saída desse meu sistema, ela é um xão de Z. E aí, basicamente, o que eu vou fazer vou aplicar a transformada. Então, o somatório de x de n multiplicado por z na menos n.
O meu x de n é esse carinha aqui, exponencial no degrau. O que vai acontecer com o degrau? Nesse intervalo de 0 a e mais infinito, ele vale quanto? 1. Ele, 0, quando chega no 0, ele vale 1. Ou seja, ele é um 1 aqui que vai desaparecer da história. Então, o meu degrau ali não me ajuda em nada. Se eu não tivesse degrau, não vai fazer a menor diferença. Buenas. O que vai acontecer? Então, eu vou ter um somatório de 0 a mais infinito, do A na N, opa, botei o N em evidência aqui, e o Z na menos N. Ó, o Z na menos N. Então, quando eu coloco esse negócio em evidência, vai ficar um Z na menos 1 e o N lá fora. Certo? Até aí, tudo bem. No fim das contas, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma PG, onde o meu Q, a minha razão, quem é? A vezes Z na menos 1. Então, aqui é o meu Q, que é quem está lá na N. Vocês lembram como é que é uma PG? Ela tem um Q que vai multiplicando na N e tal. Então, eu tenho uma soma de uma PG. Então, no fim das contas, isso aqui é quem? É o meu Q. Ah, professor, e quem é o A1? Quem é aquela minha raiz da operação? Ah, o meu A1 é 1. Certo? Pode ser um aqui que está escondido, eu posso botar um de fora. Então, no fim das contas, eu posso aplicar a fórmula do somatório de uma PG, certo? Que tem esse formato aqui. Então, A1 sobre 1 menos Q. Ah, quem é o A1? O A1 vai ser igual a 1. E quem é o Q? Ah, o Q é o que está aqui dentro, elevado na N. A na Z menos 1. Quem é A na Z menos 1? Basicamente, é A sobre Z. O Z na menos 1 é 1 sobre Z. Então, é A sobre Z aqui. Certo? Então, aqui tem um A sobre Z. Então, A na Z menos 1 é igual a A, que multiplica 1 sobre Z, que é igual a A sobre Z. Certo? Beleza, até aí tudo bem. Então, aplicando a formulazinha da PG aqui, do somatório dos termos da PG, eu vou chegar a 1 sobre 1 menos A sobre Z. Se eu colocar esse negócio em evidência, então vai ficar 1 sobre 1 menos A sobre Z. Isso aqui é igual a quê? 1 sobre Z menos A sobre Z. Isso aqui é igual a Z sobre Z menos A. Certo? Então, no fim das contas, o que a gente tem é Z sobre Z menos A. Então, a transformada Z de uma exponencial discreta é Z sobre Z menos A. Certo? E aí, pessoal? Alguma dúvida? Deu para engolir? O passo 2 para o 3 ali, tem como pegar de novo? Esse? Não, o do... Ou esse para esse? Do 2 para o 3 ali no começo. Aqui? Do slide. Ah, do slide. Do 2 para o 3. Isso. Tá. Então, a gente tem aqui, eu quero obter a transformada, né? A transformada é essa equação aqui. Então, somatório, a transformada Z de um sinal qualquer, somatório de 0 até mais infinito, de x de n multiplicado por z na menos n. Isso é a definição da transformada. Pronto. Quem é o meu x de n naquele caso? É o a na n multiplicado pelo degrau. E aí, tudo bem? Beleza. Quanto vale um degrau? O degrau vale 1 no intervalo de 0 a mais infinito. Então, nesse intervalo do somatório, ele vale 1. Ele vai subir aqui, certo? Esse cara vai subir, porque ele vale 1. Na verdade, ele não vai subir. Ele é 1. 1 vezes qualquer coisa é a qualquer coisa. Então, esse cara aqui ele vai sumir. E vai sobrar o quê? A na n multiplicado por z na menos n. Se eu colocar o n em evidência aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter dentro um A, está multiplicado pelo N, vezes o Z na menos 1. Por quê? Porque se tem um menos aqui, né? Vai ficar Z na menos 1. A gente poderia fazer uma coisa um pouco diferente, que seria a gente ter o A. A gente poderia ter o A na N, que multiplica Z na N. Isso aqui é igual a essa aqui, porque o menos vai ficar o 1 sobre. E aí, se eu botasse isso em evidência, isso era A sobre Z na N, que é exatamente igual a essa equação aqui. São exatamente as mesmas. Certo?
Vai ficar um monte de rabisco aqui em cima do negócio. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Vamos avançar mais um pouquinho? Beleza. Então, agora eu quero fazer uma transformada de um sinal que não é uma exponencial. Esse sinal aqui, ele é... Tem um X aqui que eu não apaguei. Esse sinal, ele é a soma de um monte de impulsos. Certo? O que vai acontecer? Quanto é o somatório de... Beleza. Quanto? Bom, no fim das contas, eu vou ter 4 partes do meu sinal. Isso aqui vai virar 4 somatórios. Até aí tudo bem, pessoal? Vai virar o somatório. Quanto vale a transformada? Vale esse somatório. Então, ele vai virar 4 somatórios. É como se eu dividisse esse sinal em 4 partes. É um dos jeitos que eu posso fazer isso. Certo? Eu não contei para vocês, mas no fim das contas, a transformada de um impulso, então o x de z desse negócio é igual a 1. Certo? Ela é igual a 1. Transformada de impulso é igual a 1. O que vai acontecer, então, a transformada do impulso é igual a 1? Por que a transformada do impulso é igual a 1, professor? Porque o x de z é igual ao somatório de n igual a 0 até mais infinito de u de n multiplicados por z na menos n. Até aí tudo bem, é a definição do negócio. Como? Se o meu sinal aqui ele é o impulso, na zero, também conhecido como delta ali, o delta minúsculo, sigma minúsculo, lá como é que é o nome dessa letra. No fim das contas, quanto é que ele vale, o impulso? Ele vale 0 para todos os valores e vale 1 para quando o n igual a 0, certo? Então, esse somatório todo vai multiplicar 0 vezes qualquer coisa é 0. Isso vai ser igual a 1 que multiplica z na menos 0. Quanto é 0? Quanto vale qualquer número elevado a 0? 1. Então, isso aqui vale 1. Ah, professor, e se o meu z de n estiver deslocado no tempo, certo? Então, o que vai mudar, na verdade, é que o z não vai estar mais elevado na 0. Ele vai estar elevado num outro valor que tem a ver com o deslocamento no tempo desse sinal, certo? Então, se o meu sinal for um degrau na menos 1, quanto é o u de 0 na n menos 1? Isso vai valer igual a 1 para quando n menos 1 for igual a 0, e 0 caso contrário. Certo? Isso aqui é um degrau. O degrau ele vale 1 para quando n igual a 0, só que nesse caso não é n, é n menos 1, pessoal. Certo? E 0 caso contrário. O que vai acontecer com esse cara aqui? N igual a, esse 1 vai passar para o outro lado, ele era diminuindo, ele passa para o outro lado, somando. Então, ele vale 1 para quando n igual a 1. Certo? Então, o que vai acontecer se eu transformar esse sinal aqui? Quando é que ele não vale? Quando é que ele não vale 0? Ele vale 1 para n igual a 1. Então, ele vai ser 1 para quando n igual a 1, ou seja, z na menos 1. Então, é igual a 1 sobre z. Ou z na menos 1. Certo? E se o n for 10, professor? O que vai acontecer se o n for 10? Aqui, em vez de vai ser 10, e aqui vai ser elevado a 10. Entenderam? Bom, no fim das contas, a gente pode fazer essas equações todas. Vamos falando mais um pouquinho. Mas se eu tenho um sinal que é a soma de sinais discretos aqui, de impulsos discretos, o que vai acontecer quando é a transformada? A transformada vai ser o meu 3 multiplicado por z na menos 0. Quanto é z na menos 0? É 1. Então, vai ser 3 menos 2, z na menos 1. Por que o menos 1, professor? Por causa daqui. Mais 4, z na menos 2, por quê? Por causa daqui. E o que acontece com essas constantes aqui, professor? Por que essas constantes elas aparecem lá embaixo? Qual é a propriedade do somatório? Aqui, vamos botar aqui de mais infinito. Quanto é 5 vezes n? O que acontece com esse negócio aqui?
As constantes, elas podem sair para fora. O mesmo que acontecia lá na integral, por exemplo. Na integral, o que a gente faz com as constantes da integral? A gente consegue botar para fora. Essa propriedade também vale para o somatório. As constantes saem para fora. Então, as constantes elas estão sempre fora da transformada. Toda constante ela está fora da transformada. Ela vai direto para o outro domínio. No fim das contas, é o que acontece aqui. Certo. Ali aquela parte inicial não aparece porque está antes ali, né? Não tá é de zero, mas... Alguém ficou curioso. E aí vem aquela pergunta. Aonde foi parar aquele 5? Certo? Porque o sinal original era esse. Ó, o slidezinho estava esperando aquela pergunta. Ó, e a transformada é o 3, o menos 2 e o 4. Por que isso, professor? Aonde foi parar aquele 5? Aquele 5 vem daqui. Certo? Quanto é esse cara aqui? Que sinal é esse? Esse U na 0 na N na mais 1. Ele é igual a... Vale 1 para quando N mais 1 igual a 0. E 0, caso contrário. Isso aqui é N igual a menos 1. Porque é mais, passa para o outro lado, menos. Então, ele vale 1 para quando N igual a menos 1. Ah, e no intervalo de 0 a mais infinito, quanto ele vale? 0. O que vai acontecer? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0. Então, qual é a transformada deste carinha aqui? É 0. Ah, e por que isso, professor? Porque a gente está considerando a transformada Z unilateral. A transformada Z que vai de 0 a mais infinito. Se fosse a bilateral, a gente teria uma transformação para esse negócio. Mas não vamos confundir as coisas. Mas a resposta é exatamente essa. Porque a nossa transformada ela é unilateral. Ela vale só de 0 a mais infinito. E este sinal aqui, o que acontece com ele? Ele está do lado do N menos 1. Certo, pessoal? Buenas. Então, a gente já viu a transformada, então, da exponencial. A gente viu agora a transformada do impulso. Certo? A gente fez junto aqui a transformada do impulso. Quanto vale a transformada do impulso? Vale 1. E se ela estiver deslocada no tempo, aí vai ser 1 vezes n a menos o tempo de deslocamento. Certo? Buenas. E o degrau? O degrau é o 1 na menos 1. O que é o degrau? Vamos lembrar que o x de n da exponencial que a gente fez era a na n, o 1 de n. Isso aqui era o sinal que a gente chamou de exponencial discreta. Certo? Essa exponencial discreta, como é que ela... Eu quero um sinal que é assim, ó, x de n igual a 1 de n, o degrau. Aqui a gente vai chamar de degrau. Então, na verdade, ele é este sinal onde A é igual a 1. Porque quanto é 1 vezes 1? É 1. 1 vezes 1 é 1 e tal. Então, no fim das contas, o degrau é uma que a gente chama de especialização, um caso particular da exponencial em que A é igual a 1. Se vocês lembrarem, a transformada deste cara era Z sobre Z menos A. Como o degrau é o A igual a 1, quanto vale a transformada do degrau? Vale Z sobre Z menos 1. Que é, de fato, o que a gente tem aqui. Certo? Então, o degrau é só uma especialização da minha exponencial, que a gente já falou ali no início desta aula de hoje. Certo? Buenas. Aqui a gente começa a surgir com uns exemplinhos um pouquinho mais complicados, nada demais, que é, vamos considerar este sinal aqui, certo? O que são esses sinais aqui? Isso aqui quem é? É uma exponencial discreta e aqui também é uma exponencial discreta, certo? Aí, tudo bem? Duas exponenciais discretas. Eu já sei a transformada desta parte e desta parte. Por quê? Porque a gente já sabe que a transformada de x de n, a na n, vezes u na 1 de n, isso aqui vale z sobre z menos a. Então, eu poderia resolver isso diretamente, ou posso resolver pela propriedade, tá? Eu vou chegar nos mesmos valores, só que aí eu vou ter que usar aquela formulazinha da PG lá.
certo? Que é qual? Que o somatório de zero, da soma, né? O somatório de zero a mais infinito de A1 vezes Q na N, isto é igual a A1 sobre 1 menos Q, certo? Mas, buenas, então a gente já tem essa história. O que a gente vai fazer? Bom, a gente pode aplicar. Neste caso aqui que eu estou mostrando aqui no quadro, a gente tem a aplicação da propriedade, ou da equação da transformada Z. Então, eu vou botar os dois sinais. Eu posso separar, então, isso são tudo propriedades do somatório, né? Eu posso separar isso em duas partes. Então, eu vou ter o somatório da primeira, mais o somatório da segunda. As constantes, como eu comentei, elas sempre saem para fora. Eu posso tirar o 5, tirar o 2. Certo? E aí eu vou ter essa transformada de uma exponencial, que é o mesmo que a gente já viu, no qual o Q, neste caso, vale meio de Z na menos 1, e o Q, nesse caso, vale 1/3 de Z na menos 1. E aí eu posso fazer o negócio. Ou eu posso, de fato, aplicar a transformada. Eu sei que isso aqui, quanto vale a transformada disso aqui? Vale Z sobre Z menos meio. E quanto vale a transformada disso aqui? Vale Z sobre Z menos 1/3. Certo? Vocês vão ver que nós vamos chegar no mesmo lugar. Opa. Certo? No fim das contas, está aqui o negócio. Então, aqui, claro, que a gente tem esse 5 e esse 2. Então, aqui tem um 5 multiplicado por isso, menos um 2 multiplicados por isso. Certo? São a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa. Aqui a gente pode fazer um MMC entre as duas partes para conectá-las. Certo? Para gerar apenas uma equação. Isso aqui tem algumas vantagens, porque a gente pode analisar o que a gente chama de polos e zeros deste sistema para entender características importantes dele. Isso está um pouco fora do nosso escopo aqui da disciplina. O importante para vocês é conseguirem fazer esses algebrismos mínimos aqui para gerar as transformadas Z. Certo? Bueno, no fim das contas, chegamos no mesmo lugar. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, buenas. A gente fez, então, uma operação de transformada Z sobre um somatório ali de exponenciais. Agora a gente vai ver um caso que ele é bastante importante, que é o da exponencial, exatamente o mesmo da anterior. Qual é a diferença? É que a gente chama de truncada. Ela não é uma exponencial infinita. Ela, em algum momento, ela é cortada. Então, é só um pedaço da exponencial. Vocês já podem imaginar o que muda. O que muda nesse negócio? Na verdade, muda que o somatório, em vez de ir a zero até mais infinito, ele vai ir até um valor de n, aqui nesse caso, n menos 1, que é o valor em que tem valores, né? A exponencial tem valores diferentes de zero. Por quê? Porque, nesse caso, depois do n aqui, é tudo zero, vale tudo zero. Então, o meu x de n vai ser exponencial, como a gente já tinha falado antes, e ele vai valer zero em algum lugar n ali, certo? Em algum ponto n. A propriedade da transformação Z é essa equação, que a gente já viu, só que a diferença é que ele não vale, não tem valores válidos para mais infinito. Os valores válidos vão até n menos 1 aqui, especialmente nesse caso. Ah, professor, mas podiam ir até n? Podiam. Se eu botar n menos 1, facilita um pouquinho as contas aqui, por isso que surge esse n menos 1 aqui. Certo, pessoal? Mas, no fim das contas, vão ver que a gente chegou no mesmo lugar. O que muda aqui é que o somatório, em vez de ir a zero até mais infinito, ele vai até um n menos 1 aqui. Tudo bem? Ela segue sendo uma PG, só que a equação da soma é um pouquinho diferente. Em vez de ser A1 sobre 1 menos Q, que isso aqui era válido para o somatório de 0 até mais infinito, para o somatório de 0 a n, ele vai ter um valor um pouquinho diferente. Ele vai ser A1, que multiplica Q na n menos 1, sobre Q na menos 1. Certo? Só para lembrar vocês, professor, meus queridos, como sempre,
eu coloco essas equaçõezinhas mais básicas ali, elas estão sempre lá escondidinhas, lá no canto de baixo da prova e tal. Eu não exijo que vocês decorem essas coisas. Importante vocês saberem, entenderem o que elas significam e saber utilizar essas ferramentas. Certo? Então, o que muda, na verdade, é esses carinhas aqui. Então, o que vai mudar é a fórmula que a gente vai aplicar. Então, no fim das contas, o meu x de z, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser o A1, que neste caso aqui, especialmente, quanto vale o A1? O A1 vale 1. Então, ele vai ser 1, que vai multiplicar, então, o Q na N. Quem é o Q? A sobre Z, ou A na Z na menos 1, elevado na N. Menos 1. Porque da onde vem esse menos 1, professor? Vem daqui, ó. Certo? Esse cara aqui, no nosso caso específico, não tem valor nenhum. A gente tem aqui um Q, e aqui a gente tem um menos 1. Certo? Então, só a aplicação da fórmula, no fim, a transformada é um negócio que não é tão amigável assim. Mas, bueno, aquilo é a transformada de uma exponencial truncada. O que mudou no fim das contas? Óbvio, o sinal mudou. E a equação que a gente vai usar para calcular ela é outra. Em vez de ser de 0 a mais infinito, é de 0 a n. Certo? E aí, beleza. Então, vamos seguindo essa história. Aqui a gente tem mais algumas poucas transformadas. Eu vou mostrar mais essa e mais depois do cosseno e do seno. E a gente acaba as transformadas. Essas são as básicas, as principais mesmo, que a gente tem que entender. O que a gente tem na transformada da rampa? Quem é a rampa? A gente chama de U2, o professor lá, português, ele gosta de chamar de U2. Isso não veio da cabeça dele, alguns livros usam essa nomenclatura, mas a gente, no livro do Hayek lá, a gente chama de R de N, ó, a rampa, o sinal rampa, que vem do inglês ramp também. Beleza. Então, quem é esse sinal? Na verdade, é um N multiplicado por 1 na 1. Isso é um sinal rampa. Né? A definição do sinal rampa, ela é N vezes o 1 de N. Então, ela não é uma PG do tipo clássica, que tem um A1 multiplicado por um coeficiente, um quociente lá, uma razão. Ela tem um número que vai mudando. Ah, mas eu mostrei para vocês lá naquela revisão lá de alguns conceitos fundamentais de séries que a gente tem uma equação que já resolve isso, certo? Então, através dessa equação para esta série especial aqui, que é do sinal rampa, a gente chega nessa equação e, no fim das contas, a gente tem que é Z multiplicar sobre Z da menos 1 ao quadrado. Ó, basicamente, o que aconteceu foi que esse 2 aqui, ele veio parar aqui. Se vocês lembrarem, o meu degrau, ele tem a transformada Z sobre Z na menos 1. Ah, e o meu sinal rampa é Z sobre Z na menos 1 ao quadrado. Ah, e se eu tiver um sinal aqui, um sinal que eu vou chamar de 1 na 3, vai ser Z sobre Z na menos 1 elevado. E isso se propaga, vamos dizer assim. Certo? Até aí tudo certo. Então, este é um sinalzinho importante também, um dos nossos sinais fundamentais que a gente estudou lá no início da disciplina, que é o sinal rampa. Vamos seguindo. O impulso nem vou falar muito, a gente já falou, já conversamos bastante sobre o sinal impulso, que o professorzinho em português chama de U0, o Hayek chama de delta minúsculo. Buenas, ele é um sinal que vale 1 para ele igual a 0 e tal. No fim das contas, a transformada dele é 1. Certo? Então, a gente tem a transformada igual a 1. Que mais, pessoal? Então, vamos considerar esse sinal discreto aqui. Então, eu tenho um sinal, como eu falei para vocês, um sinal, o 0, ele na menos 1. A gente já falou disso aqui. Então, a transformada dele vai ser um Z na menos 1 lá. E aqui a gente tem um N menos 1. Quando entra lá para dentro, isso vai acabar gerando um Z.
que acontece se ele fosse positivo? A transformada disso valia 0. Por quê? Porque ele igual a 0, ou seja, transformada unilateral. Para vocês não esquecerem. Bom, então aqui a generalização disso, o U0 podia ser um M qualquer, a transformada do impulso vai ser Z na menos M lá. Por fim, a gente tem duas transformadas, que eu não vou mostrar as deduções disso, elas são um pouquinho mais cabulosas, nem o professor português ele acaba detalhando muito. A gente até acha, se procurar bastante, a gente acha de onde sai esse negócio, mas basicamente são as transformadas que incluem o seno e o cosseno, certo? O que elas têm aqui? Elas não são funções senos e cossenos padrões aqui. Elas são exponenciais amortecidas, certo? Então, elas têm, no fim das contas, os senos e os cossenos, são o que a gente chama de sinais senoidais exponencialmente amortecidos. A gente falou disso lá no início da disciplina. E as transformadas deles estão aqui, certo? Então, no fim, aqui embaixo aparece um z ao quadrado. Vocês podem ver que aparece uma equação de segundo grau, aqui um z ao quadrado menos 2z cosseno mais a ao quadrado. O que muda é a parte de cima. Se for um seno, vai ter um az seno aqui em cima. Se for um cosseno, vai ser um z ao quadrado aqui, vai ter um grau 2 aqui em cima também. Certo? Ah, professor, e esse negócio de onde vem? Bom, isso basicamente vai estar lá, a gente tem o formulário de transformada Z, ele está lá, se for necessário, para vocês. Para o seno e cosseno padrão, a mesma coisa, a diferença é que o A vai valer 1, mas no fim das contas dá na mesma, vai sumir o A, né? Aquele A lá vira 1, vai ser uma simplificação do caso anterior. Então, no caso anterior, apareciam uns As aqui, esses As vão virar 1, e aqui vocês vão ver que o A virou mais um aqui, o A que tinha aqui desaparece, o A que tinha em cima desaparece também, porque essa generalização equivale ao A igual a 1. O A da exponencial, não o A da PG. Bueno, então aqui tem um exemplinho. Aqui tem um exemplo. Então, esse exemplo é um pouquinho mais diferente, ele está na apostila do professor português. Então, tem um sinal aqui que tem um comportamento que tem um degrau e um lambda exponencial divididos por outro na exponencial aqui. Vocês podem ver que ele é um pouco diferente. Aí, ele vai ter uma equação um pouquinho diferente, ele vai usar essa propriedade da série de Taylor, e vocês vão ver que a resposta vai ser um logaritmo. Então, vai surgir um logaritmo aqui. Também não vou pedir para vocês detalharem este processo. Na verdade, a gente vai usar este somatório aqui, que é um somatório que já vem pronto, vamos dizer assim, da série de Taylor lá, para chegar nessa resposta que é um logaritmo. Mas só para vocês verem, professor, logaritmo a gente nunca viu. E ele é bastante comum na transformada Z, que é quando tem esse sinal aqui. É uma exponencial, mas vocês podem ver que é uma exponencial negativa sobre ele, e isso vai virar um log. Então, o exponencial multiplicado por um degrau vai acabar virando um log. Óbvio que se ele não tiver deslocado no tempo, se ele não tiver esses sinais menos, vai ser um logaritmo um pouco mais complicado aqui. Mas, só para vocês terem noção de que a gente tem também essa propriedade aqui do logaritmo que vem desse somatório aqui. Buenas. E aí a gente vai entrar na parte mais final da aula de hoje, que vamos falar um pouquinho das propriedades. Então, nada muito novo, coisas que a gente já vem falando. Por quê? Porque, na verdade, a transformada Z ela é um grande somatório. Então, as propriedades que o somatório respeita, a transformada Z também vai respeitar. A gente tem falado isso agora nessa aula de hoje. Então, se a gente tiver, então, a transformada de um sinal qualquer multiplicada por uma constante, a constante ela pode sair, porque ele respeita a propriedade da homogeneidade. Então, se o K sai para fora, então, na verdade, é K vezes a transformada do Z. Então, isso a gente já comentou aqui na aula de hoje.
Da aditividade é a mesma coisa, também uma propriedade do somatório. Então, se eu tiver duas funções sendo somadas dentro de um somatório, isso equivale à soma das funções, logo equivale à soma das suas transformadas. Eu posso fazer as transformadas individuais para gerar o resultado mais para frente. A propriedade da linearidade, basicamente, ela junta essas duas coisas, a homogeneidade e a aditividade. Então, se tiver duas funções que estão multiplicadas por constantes, isso também vai equivaler a eu tirar as constantes para fora do somatório, no caso da transformada, e fazer as transformadas individuais. Aí começa a surgir algumas transformadas que a gente também já viu, que é a transformada do deslocamento no tempo. Então, o time shift dessa história. O time shift dessa história, então, à medida que eu vou me deslocando, isso vai virando o quê? Vai virando um z na menos 1. A gente já viu, por exemplo, para o degrau, para o impulso, que o impulso deslocado no tempo virava um z na menos 1, um z na menos 2. Isso é a generalização daquele efeito. Só que agora eu posso dizer que ele é um z na menos 1 multiplicado pela transformada do z, e tem um resíduozinho aqui, que é o x na menos 1. Então, vai surgir um resíduo aqui dessa história, mas a gente pode entender que a transformada de um sinal que está deslocado no tempo, um deslocamento no tempo vai virar quem? Vai virar um z na menos n no domínio z. Isso é bastante parecido com o que acontece na transformada de Laplace e é bastante parecido com o que acontece na transformada de Fourier também, certo? Assumindo que as condições iniciais são nulas aqui para valores negativos, então, no fim das contas, um deslocamento no tempo vai virar um z na menos n no domínio da frequência. Outras duas propriedades importantes, então, a propriedade da convolução. Então, a convolução de dois sinais discretos no tempo equivale ao que na frequência? Na frequência z, né? No domínio z, equivale a uma multiplicação convencional. Então, se eu tenho dois sinais que estão convoluídos, eles são muito difíceis, eu transformo para o domínio z, multiplico eles e depois faço a transformada inversa. E por mais que isso possa parecer bastante complicado, para algumas situações ele é muito mais fácil de ser feito, certo? Então, convolução no domínio do tempo vai virar uma multiplicação no domínio z. Isso vale também para a transformada de Fourier e para a transformada de Laplace, a gente já falou disso. A derivada no domínio z, então, no fim das contas, se eu tiver uma multiplicação por n no domínio do tempo, uma multiplicação por n vai virar uma derivada no domínio z, certo? Isso pode ser bom, quanto pode ser ruim, mas é uma propriedade que a transformada z ela carrega. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, no caso da translação por m igual a menos 1 aqui, então eu estiver deslocando esse sinal, a gente já viu o que vai acontecer. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um z na x de n. Isto... Curioso isso aqui. Buenas. Óbvio que isso aqui vai ser verdade dependendo de como isso está posicionado, certo? Por que isso vai depender de onde essa posição do negócio? Porque a gente já viu que se eu colocar um m positivo, o que acontece? Ele vai para o lado negativo. E a minha transformada ela é unilateral, certo? Então, buenas. Isso aqui vai ser... bom, é a mesma propriedade anterior. A única diferença é que a gente tem que ter um cuidado adicional em relação a esse time shift aqui, porque o que pode acontecer? Eu posso ir para valores de n menor que zero. E valores de n menor que zero, eles não fazem parte da minha transformada unilateral lá. Buenas, mudança de escala no domínio z. Então, se eu estiver multiplicando por uma exponencial aqui no domínio do tempo, isso vai virar um alfa lá no domínio z. Por fim, uma das coisas que são bastante importantes para a gente entender o comportamento de um sinal é o tal do teorema do valor inicial, o teorema do valor final. A gente fala bastante disso quando a gente fala de transformada de Laplace.
Na transformada Z, ela é parecido, vocês vão ver que ela é um análogo, mas não é igual. Vocês têm que ficar esperto. Primeiro, por quê? Quanto vale para a transformada de Laplace? O x de zero para a transformada de Laplace é o limite de S de x de S quando S tende a infinito. No domínio Z, a gente tem um equivalente. Ele não é igual. Por quê? Porque ele não tem um Z multiplicando na frente, como tem o S lá. Então, é só o limite da própria transformada Z de quando o Z tende a mais infinito. Na verdade, ele é até um pouquinho mais simples. Certo? Então, para mim saber o valor inicial, porque o que acontece? Quando a gente tem um sinal no tempo e eu converto ele para o domínio Z, eu não tenho mais ideia clara do que aquele meu sinal no domínio Z ele representa no tempo. O que ele quer dizer no tempo? Eu preciso fazer a transformada inversa. Em Laplace, a gente faz a transformada inversa de Laplace. Aqui, a gente faz a transformada inversa Z, certo? Buenas. Mas, através do teorema do valor inicial e do teorema do valor final, eu consigo ter uma ideia, ao menos, de como aquele meu sinal equivalente no tempo se comporta nos extremos. Ou seja, quando o n for igual a zero e quando o n for igual a mais infinito. O meio eu não consigo saber, mas eu consigo saber os extremos olhando diretamente o meu sinal no domínio Z. Então, a transformada, o teorema do valor inicial, então, o x de zero quanto vale? Eu vou estimar o meu x de zero a partir de um sinal que ele está direto lá no domínio Z. Então, basicamente, como é que eu faço? Eu pego o meu sinal no domínio Z e coloco no limite Z igual a mais infinito. Então, por exemplo, a gente viu que a xão de Z é igual a Z sobre Z menos 1, para quando o meu x de N for igual ao meu degrau. Certo? Ah, quanto vale o degrau? O 1 de 0, quanto vale? Vale o 1. E quanto vale o 1 de mais infinito? Ele vale 1 também. Bom, beleza. Até aí tudo certo. Mas, geralmente, eu vou ter só acesso a isso aqui. Isso aqui eu não vou saber. Então, eu aplico o meu teorema do valor inicial e o teorema do valor final. Nesse caso, então, como é que eu faço? Eu pego esse cara aqui e coloco no limite, para quando Z tender a mais infinito, de x de Z. Então, isso vai ser Z sobre Z menos 1. Isso vale quanto? Quanto vale infinito sobre infinito? É uma indeterminação. Como é que a gente resolve indeterminações? Pode usar o tal do teorema de L'Hospital lá. O que é? No fim das contas, eu posso derivar em cima e derivar embaixo. Então, a derivada de dz sobre dz e z menos a derivada de dz sobre dz. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1. Isso é 1. É isso, né? A derivada de dz sobre dz é 1 e de dz menos 1 sobre dz também é 1. Então, no fim das contas, a derivada de uma constante vale... Então, derivada disso aqui vale 0, derivada disso aqui vale 1, ele é 1 sobre 1. No fim das contas, esse limite vale quanto? Vale 1, que é o mesmo que a gente tinha achado lá. Certo? Então, esse negócio funciona. Agora, para o valor final, ou seja, o x de mais infinito, ele é um pouquinho diferente. Se vocês olharem lá, ele é igualzinho para a transformada de Laplace. Ele vale S, para quando o limite vale... Quando eu quiser saber o x de zero, é só botar o S na infinito. E quando eu quiser saber do infinito, eu boto o S igual a zero. Aqui é um pouquinho diferente. Para mim saber o final, eu vou ter que aplicar o limite de z a menos 1 multiplicado pelo x de n. Então, a gente pode aplicar também. Então, quanto é que vale o x na mais infinito? Ele vai ser o limite de z tendendo a 1 para quando z menos 1 multiplicado pelo
Z sobre Z menos 1. Quanto vale esse negócio? Isso aqui é uma indeterminação, pessoal? Esse cara aqui, quanto vale? 1 menos 1? 0. 1 sobre 1 menos 1. Quanto dá isso? Isso dá 0. 1 sobre 0 no limite infinito. 0 vezes infinito é uma indeterminação. Ou seja, a gente caiu de novo no mesmo pacote. Mas a gente pode realizar uma operação direta aqui, ó. Z tendendo a 1, Z ao quadrado menos Z sobre Z menos 1. Ou não. Eu posso fazer uma coisa mais esperta que isso. Esse cara quanto vale? O mesmo desse, não? Eu posso cortar aqui. Então, Z menos 1 e Z menos 1 embaixo, eu corto. Isso aqui vale quanto? Z. E aí, deixou de ser uma indeterminação. E quanto vale o limite de Z quando Z tende a 1? Vale 1. Que foi o que a gente tinha achado ali também. Certo? Vale lembrar, pessoal, isso aqui eu vou botar lá na prova, lá não precisa decorar lá, como é que é, não é? O que você tem que saber é usar esse negócio, tem que usar a ferramenta que eu estou apresentando para vocês. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui temos um exemplo um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado. Nada demais, mas é a transformada daquele exemplo que a gente olhou mais para o início da aula. Então, eu tenho uma soma de duas exponenciais. Eu sei que a transformada Z desse cara é esse sinal aqui. Se vocês lembrarem lá, eu tinha uma componente que tinha as duas separadas e tal. O resultado vai ser rigorosamente o mesmo. Mas o legal desse caso é que esse caso ele até é mais simples. Por quê? Porque ele não cai numa indeterminação. Eu só tenho que aplicar esses caras aqui. No fim das contas, o de baixo não é uma determinação. O de cima eu acho que é uma determinação. Então, o limite de Z tendendo a mais infinito de 3z ao quadrado menos 2/3 de Z sobre... Embaixo, quanto vai dar? Vai dar Z ao quadrado menos meio Z menos 1/3 de Z mais 1/6. Certo? Se eu aplicar, isso vai dar basicamente infinito sobre infinito, eu vou ter que aplicar o L'Hopital dessa história. Se eu aplicar um L'Hopital, vai dar 3z menos 2/3. E embaixo, vou ter que fazer um MMC aqui, que vai dar 6/3. E aqui 6 meios. Então, no final... Aqui é meio e aqui é 1/3. Lá em cima, lá em cima. O quadrado ele não vai para frente, mas fica no 3 da 6. 6. Muito obrigado. É não, verdade. Não, aí seria só 2/3. Não, aqui é 2/3, tá certo? Isso, tá, é porque o 2 vai para lá multiplicando. Aqui também, a gente vai aplicar embaixo, vai ficar 2z. Isso aqui vai dar menos 5/6, então vai ser menos 5/6. Certo? Ainda tem uma indeterminação, porque ainda tenho infinito sobre infinito. Vou aplicar de novo, vai ficar quanto? 6 meios, que isso é igual a 3. Que é o que está lá. Certo? E embaixo, ele não é uma indeterminação, se não me falha a memória. Nós vamos fazer também. Então, o limite de Z tendendo a 1, de Z menos 1, que multiplica 3z ao quadrado menos 2/3 de Z sobre Z ao quadrado menos Z ao quadrado. Isso aqui nós já fizemos a conta, vai dar menos 5/6 de Z mais 1/6. Quanto vale esse cara? Esse cara vale 0. Quanto vale esse aqui? Vai valer 3
menos 2/3, isso não vale 0. E isso aqui vale 0? Não. Por quê? 1 menos 1/6 mais 1/6, isso não vale 0. 0 vezes uma coisa que não vale 0, isso aqui vale 0. Essa parte não tem um valor real para ele ali. Então, no fim das contas, esse cara vale 0. Certo, pessoal? E aí, entendido? Não? Não entendido? Dúvidas, questionamentos? Temos um outro exemplo aqui, que a gente até já tinha feito, já tinha mostrado para vocês, que é o exemplo do degrau aqui. E a gente já sabe que o degrau vale 1 e 1, para quando n igual a 0 e n mais infinito, mas através dos limites, a gente também acha este valor. Certo? E aí, a gente tem um último exemplinho, que é este aqui, e aí este eu quero que vocês tentem fazer aí na folha de papel rasgada de vocês aí, ou no celular, ou como vocês quiserem fazer do mundo de vocês. De algum jeito vocês vão ter que tentar fazer. Certo?